Olá pessoal, eu sou Wesley e chegou a hora de falar sobre o segundo livro da saga Trono de Vidro da Sarah J. Maas. Para quem não sabe, né, para quem chegou e é novo aqui no canal, eu estou fazendo meu projetinho de lendo Sarah J. Maas e estou começando por Trono de Vidro. Já li o primeiro livro, Trono de Vidro, já li também A Lâmina da Assassina, que eu não fiz um vídeo separado para ele, eu fiz mais em alguns vídeos de comentando algumas leituras e acho que nem vou fazer um vídeo separado para ele. E hoje eu vim falar sobre Coroa da Meia-Noite, que é o segundo livro, assim, da série, né? Antes de eu falar um pouquinho mais sobre esse livro aqui, eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário e um joinha, compartilha esse vídeo com os amigos, para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos aqui do canal, que eu estou pensando em fazer algumas mudanças de dia, horário, mas ainda não é nada batido o martelo. Esse vídeo, por exemplo, está saindo numa quinta-feira às 18 ou 19 horas, ainda não tenho certeza, e ainda vou trabalhar direitinho para ver quando é que sai o outro vídeo durante a semana. Então é isso, pessoal, recadinhos dados, vamos falar sobre Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite, segundo livro da saga Trono de Vidro. Quem está acompanhando aqui o canal e está acompanhando o meu projeto de lendo Trono de Vidro, como já falei, já li o primeiro livro e eu achei um livro ali bem mediano, um livro um pouquinho bobinho demais, até na minha opinião, em relação ao que esse universo promete. Quem também acompanha sabe que eu gostei muito de Lâmina da Assassina, que é um livro que foi escrito, eu acho, depois do terceiro livro, ou entre o segundo e o terceiro livro, e que é que a gente percebe muito a evolução da Sarah J. Maas como escritora, na construção de mundo e também na construção de personagens. E eu já tinha uma noção, assim, logo de partida, quando eu terminei Lâmina da Assassina, que eu ia voltar para a série regular mesmo, dos 6 livros, com Coroa da Meia-Noite, e eu ia regredir um pouquinho nessa evolução que eu vi lá em A Lâmina da Assassina. Eu só não esperava que essa evolução do primeiro para o segundo livro fosse tão pouca. Como vocês puderam ver aí na thumb do vídeo, que eu já pensei já no que colocar, Coroa da Meia-Noite ele é quase mais do mesmo em relação ao primeiro livro, tirando um elemento ou outro, tirando obviamente a questão do torneio, que... Enfim, gente, eu vou comentar livro por livro, então eventualmente vou ter alguns spoilers. Aqui eu não vou ter tanto spoiler assim da trama nesse vídeo especificamente, mas eu acho que em alguns vídeos futuros, dos livros futuros da série, vai ser um pouco inevitável eu fugir dos spoilers. Então fiquem ligados em relação a isso. Mas aqui não tem spoiler desse segundo livro, eu não vou dar spoiler especificamente do segundo livro, e apenas aquele spoiler lá que todo mundo sabe, né? A Celaena, ela vai participar daquele torneio, ela vai ganhar o torneio e vai se tornar a campeã do rei. É isso, não tem muito o que fugir em relação a esse primeiro livro, que é o que se espera. Ela vai vencer, ela vai se tornar a assassina campeã do Rei de Adarlan. Então a história aqui em Coroa da Meia-Noite, ela vai partir desse ponto aí, alguns meses depois, se eu não me engano. Ela já está cumprindo algumas missões, riscando da lista ali alguns desafetos do rei, mas ela sempre vai um pouco relutante para essas tarefas, porque ela tem essa questão de observar bastante os alvos e acaba encontrando algo estranho ao longo de toda essa lista de alvos que ela recebe depois que ela se torna a assassina do Rei de Adarlan. É um dos principais pontos aqui do livro que no início parece que vai ser uma questão, mas eu já trago, eu não vou dizer um defeito, mas essa questão específica ela acaba se perdendo um pouco em relação a outras construções que a Sarah J. Maas coloca aqui em Coroa da Meia-Noite. Mas como eu falei, esse é um livro que ele é praticamente mais do mesmo em relação ao primeiro livro da série. Então eu acho que esse vídeo inclusive vai ficar bem curto, porque não tenho muito o que falar em relação a esse livro aqui. Muitos elementos que a gente vê lá no primeiro livro, eu acho que se repetem bastante. Uma coisa que começou a me irritar um pouquinho é que a Celaena, sendo essa personagem, essa assassina tão infame dentro de Adarlan, muito conhecida, provavelmente uma das melhores assassinas ali desse reino, é uma personagem que é surpreendida tão fácil por qualquer um, gente. E é um pouco frustrante, principalmente porque a Celaena disse aqui, que tem 3 anos, 4 anos a menos do que a Celaena desse livro aqui, é muito mais esperta, então é um pouco contraditório, né? Você vê a personagem tão mais nova, sendo muito mais esperta e mostrando mais capacidade do que a personagem que a gente vê aqui no livro. E pelo menos uma coisa positiva em relação à evolução da personagem como um todo, é que ela não tem mais aquele deslumbramento em relação ao Reino de Adarlan, que o primeiro livro dava essa impressão. Não tem tanta evolução nesse sentido em relação a mostrar de fato um desenvolvimento da personagem, mas aquela impressão de que tinha, que ela estava deslumbrada por tudo aquilo, se perdeu. Não sei se apenas pelas tarefas que ela está cumprindo ou porque realmente não faz muito sentido. Ela odiar o rei, odiar o reino, odiar tudo que remeta a esse reino e ainda assim está deslumbrada pelas coisas que ela encontra. Então aqui a gente não vê isso de jeito nenhum. E um dos meus questionamentos lá no primeiro livro era de querer descobrir como é que o Chaol se tornaria esse personagem que muita gente odeia.
E aqui, nesse segundo livro, a gente começa a dar um pouquinho os passos nesse sentido. Eu ainda gosto muito do Cale como personagem e eu reluto um pouco em acreditar qual o motivo que o Cale vai se tornar esse personagem odiado. Mas ainda assim, eu começo a talvez enxergar alguma coisa de alguns motivos que possam levar o personagem a ser isso. Não acho que é em relação aos erros que ele comete aqui nesse segundo livro, mas principalmente em relação a alguns pensamentos que eu acho assim, tá, ok, cara, tu tava se envolvendo desse jeito nessa história e de repente tu muda de opinião desse jeito, assim, do nada por causa de uma coisa que ele descobre. Não é uma mudança de opinião tão óbvia, tão drástica, então ele ainda tem esse conflito de sentimentos dentro dele, mas alguns pensamentos do Cale começam a ligar uma luzinha de alerta ali para ver se esse personagem não vai se tornar um personagem realmente odiável. O Dorian continua sendo um personagem completamente coadjuvante, apesar de ele ganhar um pouquinho mais de importância aqui nesse segundo livro. Ele começa a ser desenvolvido para ser um personagem que vai ganhar uma maior importância ali nos próximos livros. Então, estou curioso para ver como é que vai ser a evolução do Dorian como personagem. E como já falei, a Celaena, ela meio que está estagnada ainda na evolução dela. A gente tem algumas revelações sobre o passado, algumas coisas meio óbvias até, dava para imaginar o que aconteceria aqui, principalmente por algumas pistas que a Sarah J. Maas dá ao longo desse livro, mas eu vou confessar para vocês, eu já sabia que seria essa revelação aqui no final do segundo livro, mas não é exatamente uma revelação que é uma grande surpresa. Esse é um livro que ele não entrega mais muita coisa. Eu acho que a Sarah J. Maas aqui, ela tá escrevendo ainda de um jeito muito bobo, carece de desenvolvimento de personagens, ela deu uma evoluída, claro, mas ainda falta mais construção de mundo, de ser uma escrita um pouco mais profunda, se aprofundar mais nos sentimentos dos personagens e na evolução deles, e a gente não sente tanto isso. E esse é um livro que, na minha opinião, ele é um pouquinho mais arrastado em relação ao primeiro livro. Então a gente tem metade do livro ali que a história ela não anda tanto. A gente tem algumas coisas acontecendo, claro, mas é uma história que ela demora um pouco a andar. E ali na segunda metade, o último terço do livro, ele começa realmente a acontecer alguma coisa, as coisas começam a acontecer, algumas revelações vão sendo feitas e volta a ser um livro interessante. E o final é um final bem interessante também, como um gancho até para o terceiro livro, que me deixou bastante curioso. E é isso, gente. Como eu falei, não tenho muito o que falar em relação a Coroa da Meia-Noite, porque ele é quase um copia e cola mesmo de Trono de Vidro. Mas é um bom livro sim, eu acabei dando a mesma nota que eu dei para Trono de Vidro, mas eu não acho que a evolução é tão grande assim para justificar talvez uma nota maior também para ele. Mas é um livro que pelo menos me deixou, mais uma vez, curioso para ler um pouquinho mais da continuação dele. Estou com a expectativa de ler o terceiro, que provavelmente é um ponto de virada na história. Para muita gente, na verdade, Trono de Vidro, pelo que eu fiquei sabendo, ele ia ser uma trilogia e encerraria nesse terceiro, e por conta do sucesso ela acabou sendo estendida por um tempo, então eu acho que esse terceiro volume vai ser um ponto de virada interessante, e o quarto volume tão elogiado pelos fãs, é o que vem em seguida, e eu tô muito ansioso para ler um pouquinho mais desse mundo aqui, confiem, viu? Apesar de eu não ter dado notas muito altas ainda pro primeiro e pro segundo livro, e como eu já falei, eu adorei Lâmina da Assassina, as expectativas ainda estão bem boas para saber o que, é que vai acontecer aqui, tem muita coisa que pode acontecer, tem muita coisa plantada ali no plano de fundo pela Sarah J. Maas, isso eu notei, viu, gente? É um livro que foi um pouquinho arrastado, não acontece muita coisa, mas dá para perceber quando ela tá plantando ali uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que pode vir ser muito importante futuramente. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu lembro a vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário em joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. E ative um sininho também para receber as notificações de todos os vídeos que ainda vou definir direitinho como é que vão ser os novos dias e horários, mas com certeza aviso nos próximos vídeos. É isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo. Tchau, tchau.